Olá, pessoal! Eu me chamo Alexandre Furlan, estamos iniciando mais um podcast Never Give Up. Hoje, convidado super especial, eu considero já meu amigo, já de muitos anos, baterista, né, que vem de longe, e é meu querido Ronaldo Tenório, CEO e fundador da Hand Talk, pai de duas meninas. Duas meninas. Obrigado, Ronaldo, obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, cara. É muito bom estar aqui, compartilhar essa jornada com você, com todo mundo que está ouvindo, assistindo. Empreender é uma jornada muitas vezes solitária, né? E eu acho que a gente tem que compartilhar, né? Para que mais pessoas entendam melhor como que a minha jornada está sendo e o que é que isso pode ajudar na jornada de cada um. Cara, sempre te falo isso, mas tem poucas pessoas próximas que me inspiram de verdade. Você é uma delas, né? Todas as vezes que a gente se encontrou, que você contou as histórias da Hand Talk, sempre, cara, me arrepia, sempre fico muito impressionado, cara. E conta aí, já para iniciar, como nasceu a ideia da Hand Talk, né? Quais foram aí os primeiros anos, você decidiu de fato empreender e entrar nessa. Bora lá, eu vou voltar talvez 2 décadas ou mais. Eu estava num momento de vida que eu estava tentando entender o que é que eu queria ser quando crescesse, mais ou menos isso. Tinha passado por várias faculdades, não sabia muito bem como unir paixão e trabalho, como que aqueles pontos iriam se unir, né? Então, adorava tecnologia, fui cursar ciência da computação. Até que cheguei no 3º ano, talvez eu vi que eu não queria ser programador, desenvolvedor. Eu adorava tecnologia, mas trabalhar com ela, não necessariamente desenvolvendo. E ali, numa mudança de curso, eu fui fazer comunicação social. E aí foi lá que eu consegui talvez unir essas duas coisas num projeto que teve de faculdade para criar uma ideia inovadora. Eu decidi unir tecnologia e comunicação e pensei em fazer algo para ajudar as pessoas de alguma forma. Aí, naquele momento, cara, eu não sabia muito bem como ajudar e a quem ajudar. E aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência. Eu não tinha ninguém na família, mas eu percebi que existia uma barreira gigante de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. E naquela época eu pensei, cara, se talvez com tecnologia eu conseguir ajudá-los. E comecei a visitar associações de surdos e perceber que a barreira era muito maior do que eu imaginava, entre pais e filhos, colegas de trabalho. E aí eu decidi fazer um esboço de uma ferramenta que fazia traduções automáticas para a língua de sinais. Naquela época, era 2008, quando eu tive a ideia. E só para vocês terem uma ideia de tempo, quem dominava o mundo de smartphones era BlackBerry. Então, o iPhone... BBM. Era BBM, né? O WhatsApp, né? Exato. O iPhone tinha acabado de ser lançado, estava chegando no Brasil. Então, assim, o boom dos aplicativos só veio acontecer depois. Essa ideia ficou guardada por 4 anos. Me formei, fui empreender numa agência de comunicação. Estava dando super certo, até que um dia o Carlos me procura, né, que é meu sócio hoje. Ele era desenvolvedor e disse, cara, eu tô doido para desenvolver um aplicativo e você que é um cara que é muito criativo, tem muitos clientes, vamos fazer algo legal. Eu disse, cara, eu tenho uma ideia que está engavetada aqui há um tempo que eu acho que vai ajudar muita gente. O pensamento ainda não era criar um negócio, mas talvez exercitar o conhecimento que ele tinha acabado de ganhar fazendo um curso de desenvolvimento de aplicativos e eu querendo colocar em prática algo que estava guardado. E aí a gente foi achar um outro cara que entendia muito de 3D, porque a gente precisava de tradução automática, né? Que era o Tadeu, que estava vindo do Canadá, fazendo efeitos especiais lá para filmes, o cara muito bom. E a gente resolveu inscrever num desafio de startups. Basicamente, o que era a Hand Talk? Era um aplicativo que fazia traduções para a língua de sinais automaticamente via um tradutor virtual 3D. Já começou com o aplicativo? Vocês vieram da web para... Já começou com o aplicativo? O app foi a ponta do iceberg ali, onde começou. A gente apresentou aquilo em público, num desafio de startups local. A gente não sabia muito bem nem o que era startup, o que era investimento anjo. De repente, a gente estava recebendo um cheque
investidores e tendo participação na empresa. E a gente teve que abrir a empresa e receber esse aporte. Então foi tudo muito rápido esse começo, né? Muito meteórico. Em 6 meses a gente ganhou alguns reconhecimentos e foi bater lá em Abu Dhabi, ganhou um prêmio como o melhor aplicativo social do mundo, um prêmio da ONU. E já no comecinho. No começo, no 6º mês, quando a gente nem tinha lançado oficialmente o aplicativo, ainda era um protótipo. E quando a gente voltou, cara, eu disse, velho, a ficha caiu, a gente tá fazendo algo que pode ser relevante para o mundo. Resolvi vender a minha empresa que eu tinha, o negócio, a agência de comunicação. Os meninos saíram do emprego deles e a gente resolveu juntos se dedicar de cabeça, porque era algo que nos completava, né, em termos de impacto, e também tinha uma promessa de ser um negócio promissor. E a partir dali que a gente começou a jornada com o aplicativo, que é como se fosse um Google Tradutor para língua de sinais gratuito. Legal. E até hoje é um baita desafio. Qual que são os números, assim, né, assim, gerais, né? Ale, empreender já é um desafio. Empreender com impacto, você sabe muito bem como é, e é uma outra camada de desafio. Empreender com impacto lá no Nordeste, quando a gente surgiu, tinha uma outra camada de complexidade. Depois eu acho que os territórios, eles, né, as fronteiras foram caindo, né, depois da própria pandemia, onde a gente foi mais remoto, mas a gente não tinha tanta referência. Então, assim, os desafios começaram ali, como se a gente estivesse navegando ali, ou, na verdade, caminhando por uma selva, sem bússola, criando nossa própria trilha, e só com um facão na mão ali, tentando criar aquele caminho. Que é o desafio de ser inovador. Né? A gente trilha um caminho novo, que pouca gente trilhou. Mas a gente precisava de referências, né? Quando você não tem muitas referências, isso fica mais difícil. Então, acho que o grande desafio inicial lá no começo foi a falta de referências, né? A gente teve que ser a referência. E hoje eu acho que é viver o mundo tão volátil com relação a mudanças de tecnologia, né? Quando a gente domina uma ferramenta, ela já fica velha. E aí você tem que aprender de novo. Então, talvez hoje, comparando os desafios anteriores ao que a gente tem hoje, falta de referências e hoje a volatilidade desse mundo tão tecnológico. Mas quando a gente entra na questão, digamos, da deficiência, quais são os números, assim, né, de quantas pessoas, tipo, no Brasil são impactadas nesse sentido, assim, sabe? Que imagino que na época era um desafio muito maior porque não existiam vocês, né, para gerar uma solução, mas quais números gerais e até mesmo naquela época onde você pegava esses números, né? E eu não sei se a expressão certa é surdos e mudos. Costuma chamar de surdos mesmo. Surdos. Tá. Cara, até a questão de números era um desafio pra gente. Porque existiam poucas pesquisas, entrevistas com pessoas com deficiência como um todo. Hoje a gente tem alguns números um pouco mais concretos. No mundo, afirma-se que mais de 1,5 bilhão de pessoas têm algum grau de perda auditiva. 1,5 bilhão de pessoas, mas não necessariamente a perda auditiva significa se comunicar em libras, né? Você pode ter perda auditiva ao longo da sua vida ou pode ter uma perda auditiva moderada ou leve que não necessariamente vai impactar a língua que você se comunica. Desse número, a gente tem no mundo aproximadamente 0,5 bilhão de pessoas com perdas auditivas mais severas, que na verdade são pessoas que podem necessitar de um recurso de tecnologia assistiva, dentre eles o uso também de língua de sinais. E aqui no Brasil, a gente tem também um número que mostra que 2 milhões, né, 2 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência profunda, né, ou total auditiva. E essas pessoas, provavelmente a maioria delas, tende a se comunicar em libras, né, principalmente aquelas que já nasceram surdas. Então, esse público
era invisibilizado. Ninguém enxergava. A surdez, ela é como se fosse uma deficiência invisível. Porque quando a pessoa é cega, você consegue identificar visualmente que aquela pessoa é cega. Mas uma pessoa surda, se ela estiver caminhando na rua, você não vai perceber, a não ser que ela esteja se comunicando. E por ser invisível, há muita barreira de acessibilidade para essas pessoas, né? Então, imagina viver na China sem falar mandarim, colocar um filho seu para estudar numa escola na China sem falar mandarim, com todo mundo falando mandarim ao redor dele. E ele viver lá, né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade com línguas quando a gente viaja para um país que fala uma língua diferente, mas o surdo vive essa barreira no seu próprio país. Alguns falam que eles vivem como se fossem estrangeiros na própria terra, a vida toda. Né? A gente passa por um perrengue de língua no país, a gente volta, tá no nosso país, tá tudo certo. Então, as tecnologias chegaram para poder auxiliar e dar mais escala, né? Porque se o surdo não tem um intérprete humano do lado, e ele precisa da Libras, muitas vezes ele não vai ter a informação. Né? Então, acho que a tecnologia chegou para isso, mas no começo foi difícil. Naquela época, assim, só deixa eu voltar uma coisa que eu achei interessante, assim, você não teve uma questão na sua família. Você foi procurar realmente sobre isso. Exato. É isso. Exato. Eu pesquisei sobre pessoas com diversos tipos de deficiência, né? Deficiência auditiva, deficiência física, intelectual, visual. Só que o que eu percebi ali? Talvez para deficiência física é algo muito mais de hardware do que de software que eu não dominava. Para pessoas cegas, deficiência visual, tinha muita coisa já embarcada no próprio smartphone. Né? Leitores de tela. E quando eu fui olhar para a surdez, eu vi que não existia nada tecnológico para eles. E era ali que eu vi esse gap, né? E eu acho que foi um pouco da empatia também, sabe, cara? Eu sempre fui uma pessoa que tentei olhar para o outro e entender como eu podia colaborar, ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E aí, quando isso se misturou com o negócio, óbvio que eu tive a sede de empreender, sempre desde 17 anos de idade, empreendendo, e ao mesmo tempo unir isso com algo que vai fazer bem para o mundo, deixar algum legado. Então foi isso que me apaixonou. Ainda mais pela quantidade de tempo que eu te conheço, eu tenho certeza que você não entrou nessa por grana, por negócio. Mas qual que é a sua trajetória no sentido assim? Eu tenho certeza que durante sua vida, principalmente a sua adolescência, de alguma maneira você conectava com essa questão de ajudar os outros. E alguma coisa linka aí, não? Sim. Eu acho que eu tenho uma grande referência de vida, que é meu avô também, que é um cara muito generoso, sempre foi com o outro. Eu acho que isso me fez praticar mais empatia em casa, né? Óbvio que teve alguns momentos, assim, eu lembro de flashes que eu participava de algum trabalho voluntário, que também eu me sentia bem com isso. Mas eu acho que foi, cara, assim, a consequência de um monte de pontinho pequeno, assim, ao longo da vida. Não necessariamente foi aquele gatilho que me fez ligar a pessoa com deficiência. Talvez eu percebia que eram pessoas que estavam em vulnerabilidade, né? E ali me tocou. Então eu acho que foi bem por aí. E aí, tipo, né, quando você estava desenvolvendo ali o aplicativo, você chegou a encontrar com pessoas nesse sentido para, de alguma maneira, entender as dores, né? Porque, cara, você não tem um caso na sua família. Como que você fazia para justamente conseguir levar a solução? Eu lembro que eu fui numa associação de surdos. E aí cheguei lá e perguntei para eles, assim, o que é que eles achavam, né? Mostrei o aplicativo. Na verdade, era um esboço do aplicativo, nem tinha o aplicativo construído ainda. E eles falaram, isso é fantástico, mas eu acho que isso é impossível, porque... Já lá de cara falaram que era impossível. É impossível, porque fazer uma tradução automática, funcionar bem e tal. E naquela época era muito difícil mesmo fazer acontecer. E aí, mas se vocês conseguirem fazer isso, vai ser maravilhoso para a comunidade.
Eu acho que eu fui bem ingênuo ali em achar que seria fácil. Porque a gente tava com vontade de fazer. Era um negócio que brilhava os olhos de todo mundo. E eu achei que o tamanho da montanha era pequeno para escalar. Mas eu acho que foi essa ingenuidade que fez com que a gente não desistisse. Porque se a gente visse lá o tamanho da montanha que a gente ia escalar, a gente olhasse para cima e dissesse, cara, vou não, né? Tá muito distante. A probabilidade de empreender e ter sucesso depois de alguns anos é baixíssima. E no negócio que a gente tava criando, se você fosse racional, você não tomaria essa decisão. Dizem que empreender é a forma mais burra de se ganhar dinheiro. Porque você não ganha muito dinheiro no começo, você tira dinheiro do bolso, né, muitas vezes. A chance de dar certo é muito pequena, né? E enquanto se você estiver ali trabalhando para uma empresa, você vai estar com o seu... Só que eu acho que, cara, é algo que é inexplicável porque está no sangue. Assim, eu tinha vontade de fazer algo grande, impactar pessoas e ter um monte de gente inteligente trabalhando comigo. Empreender é meio que esse cara maluco que chama pessoas inteligentes para trabalharem com ele. Então, eu acho que foi isso que me fez ter essa vontade de E aí fora ali esse caso, quantas outras centenas de pessoas que te falaram, esquece, não vai dar, desiste, vai pra próxima. Velho, eu não é nem falar, eu vi muita gente morrer do meu lado, muito negócio morrer, na verdade. Muito negócio bom morrer. E eu ficava me perguntando, pô, um negócio fantástico dos caras. Só que eu tentava olhar essa adversidade como sendo esse aprendizado, assim, o que foi que ele deve ter feito para que o negócio dele não desse certo. Então eu fui percebendo que muitos dos negócios eles não davam errado pelo fato da ideia ser ruim. Muitos negócios que morreram, as ideias eram excelentes. Mas o que diferenciava era a execução, era o foco. Porque ao longo da jornada, você é abraçado por muitos outros caminhos que tentam lhe levar. Sim. E esses caminhos podem virar distrações. Sim. Então você tem que estar muito conectado com o seu propósito, com o que você quer, com o seu sonho. Para onde você enxerga o negócio lá na frente, para que você saiba dar não para oportunidades que poderiam vir disfarçadas de melhores caminhos, né? Então eu acho que o meu olhar foi sempre esse lado do empático, de olhar para o lado. Eu também olhava ao redor e via o que estava acontecendo com meus amigos empreendedores. E eu vi que muitos fechavam porque não tinham paciência de esperar o negócio maturar. E aquele vale da morte da startup, Sim. muitos caíram lá. O vale da morte, só para explicar para quem está ouvindo e assistindo a gente, é um momento que o negócio ainda não ganhou tração suficiente, né, e não consegue ter a receita suficiente para se pagar, e ele cruza esse vale, que é o vale onde você tem que se provar. E os primeiros clientes são seus amigos, parceiros, aquele que você mesmo consegue vender, mas depois disso tem um gap. E aí você precisa tornar o seu negócio escalável e fazer ele ser sustentável. Furar essa bolha pra... né? E aí a gente tem que construir essa ponte por cima desse vale. É ali que um monte de gente não consegue construir. E aí o que é que eu fazia? Eu olhava pro outro lado do vale e dizia, peraí, quem já passou por esse vale? Né? O que ele fez? O que é que deu errado para ele? O que é que deu certo? Então eu sempre tentava ter essas referências, mesmo em momentos que eram difíceis de ter referência. E aí eu ia aprendendo com os erros dos outros também, né? Aprendi muito com os meus, mas se os outros também erravam, eu conseguia entender um pouquinho mais sobre como eu poderia levar de exemplo para o meu negócio. Cara, parece que foi ontem, Ronaldo. Eu tava lá no Quintessa, uma reunião com a Ana lá. Putz, meu, acabou de entrar um empreendedor no Quintessa, puta animal, olha o negócio dele. Eu falei, o que é? Aí ela explicou qual é o negócio. Caramba, não, puta, ele é de outro estado, mas em breve ele vai estar aqui. Eu falei, pô, eu quero conhecer esse cara. Você entrou no Quintessa quando? Lembra qual ano? Cara, eu fiz 3...
Tive 3 momentos, né, que eu participei, mas acho que o primeiro foi em 2014. 2014, né? 14. Eu entrei em julho de 2013, foi uns mesinhos depois. Eu lembro, puta, demais. E, cara, achei muito bacana que você falou isso, porque é uma coisa que eu levo também, né? Quando eu comecei ali com Muda, realmente, vem aqui todo mundo, né, no teu ouvido, seja familiar, seja amigo, seja parceiro do mercado. Ô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Pô, meu, você não quer fazer aqui essa coleta seletiva em evento, em shopping? Aí, cara, né, falei, não, eu tenho que focar em alguma coisa, porque assim, cara, eu sempre dei o exemplo assim, quando você tá com dor no joelho, você vai no médico especialista em joelho, entendeu? Quando você tá, né, ferrado do joelho mesmo, entendeu? Então, eu queria virar essa referência, eu acho que é muito que eu penso, que você também falou, né? Acho que, imagina eu ainda mais você estando no ramo de tecnologia, a quantidade de ideias que te deram. Cara, é incrível isso. Eu posso escrever um livro só sobre o cemitério das startups, as ideias que deram errado, mas o segredo do fracasso, né, como falam. Mas naquele momento, eu lembro até que em 2016 a gente foi acelerado pelo Google lá no Vale do Silício. E lá a gente tinha o aplicativo. Sim. A gente tem um plugin para sites que a gente tem até hoje, é o nosso produto principal, que é um botãozinho que você instala no seu site e torna ele acessível com tradução automática lá para a língua de sinais também. Hoje a gente está com mais de 1.000 sites hoje no Brasil acessíveis. Que legal. Tinha um plugin, um aplicativo, tinha QR Code de acessibilidade para cardápios, museus e tal. Tinha totem de acessibilidade para shoppings. A gente tinha tradução de vídeos. Enfim, tinha uns 6, 7 produtos. E os caras do Google, no programa de aceleração, disseram, cara, ninguém escala com tanta coisa de uma vez só. Escolha um produto, aposte nele, quando ele tiver maturidade, e aí você precisar criar portfólio, você aposta no segundo. Mas se você está dividindo o seu esforço, o seu time que já é pequeno agora, para muitos produtos de uma vez só, você não vai se dedicar a cada um deles. É a mesma coisa do que empreender. Quando eu decidi vender o meu negócio anterior a HandTalk, para me dedicar 100% ao HandTalk, eu vi uma frase de um mentor também que disse, cara, não existe empreendedor de sucesso part-time. Ou você é full-time no negócio, principalmente um negócio sensível no começo, que precisa muito de você. Sim. Ou não dá certo. Foi ali que eu mergulhei de cabeça e eu tive essa conclusão. E se eu tivesse part-time na HandTalk e no meu outro negócio, com certeza a HandTalk não teria escalado como escalou no tempo que levou, né? Teria talvez levado muito mais tempo e eu tivesse desistido porque foi tempo demais para ter os resultados. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, como ser enxuto para ser eficiente. Acho que essa foi uma grande lição que eu tive. Animal. E, cara, quais foram aquelas primeiras histórias, né, que você poderia compartilhar que te tocaram, que você falou, cacete, eu tava imaginando que eu ia ajudar, mas, né, quando você viu na prática o negócio acontecendo, você falou, meu, cara, eu vou continuar com isso pra sempre. Cara, algumas. Isso merece só um podcast de histórias. Mas eu vou contar 2 delas aqui hoje. Talvez 3. Uma é da Laura, que morava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu nunca fui em Novo Hamburgo. E a gente tinha uma usuária da HandTalk lá, que, na verdade, antes de ser usuária do aplicativo, ela estava assistindo a televisão no salão de beleza que ela trabalhava e viu uma reportagem sobre a HandTalk. E aí ela imediatamente baixou o aplicativo, correu para casa, pediu licença, correu para casa e foi lá abraçar o seu filho e mandar uma mensagem para ele, que é surdo. Ele tinha 30 anos na época. E ela fez uma declaração de amor para ele, escrevendo no aplicativo. E ele entendeu, eles se abraçaram e ela disse que foi a primeira vez em 30 anos que ele estava de fato compreendendo o que ela queria dizer, a mensagem, a frase, porque eles mal se comunicavam em casa. 30 anos. 30 anos, cara. A barreira é gigante, muito maior que a gente imagina. E ela agradeceu o aplicativo por existir, né? Isso aí, pô, não tem quem não se toque com um negócio desse, com algo que a gente
programou e de repente estava na mão de muitas pessoas causando esse impacto. O outro é aqui em São Paulo, eu estava esse não é um usuário de aplicativo, mas eu acho que dá pra gente sentir a sensação de quem não tem acessibilidade, pra gente perceber o quão o aplicativo é interessante. Eu tava no elevador, eu fui apertar o botão para descer, e a camareira também ia apertar na mesma hora, e ela mandou eu ir primeiro. Só que ela sinalizou para mim, e eu percebi que ela era surda, e aí eu comecei a conversar com ela em Libras, e ela ficou assim, a gente ficou conversando, o elevador chegou umas 3 vezes e voltou, e ela empolgada ali, conversando, e ela falou para mim, sabe quantas vezes? Sabe há quanto tempo eu tô sem falar com ninguém em Libras? 1 semana. Eu chego aqui no hotel, só falo um tchauzinho, vou nos quartos, limpo, volto, não tem ninguém que se comunica em Libras aqui comigo. E eu moro sozinha. E imagine a dor dessa pessoa, a vontade que ela tem de se comunicar e o quão o aplicativo pode ser uma ferramenta não só para o surdo, mas para os ouvintes também. E um terceiro caso foi de um bombeiro no Canadá. Quando a gente lançou a versão em American Sign Language do aplicativo, em ASL, que é a língua de sinais utilizada lá nos Estados Unidos, ele recebeu um chamado, né, para resolver alguma coisa com relação ao serviço dele, de bombeiro, e chegou na casa dessa pessoa, ela era surda, e ela queria se comunicar, eles não estavam conseguindo, e ele baixou o aplicativo, e eles conseguiram se comunicar, e ele resolveu lá o problema, um alarme de incêndio que tinha disparado, e ele agradeceu muito e disse que eles viraram amigos e continuaram conversando depois do atendimento. Então, eu acho que o aplicativo ele tem muito essa missão de quebrar a barreira do lado também do ouvinte. Porque uma vez que você ensina sobre inclusão, acessibilidade, diversidade, você faz com que diminua preconceito e, consequentemente, as pessoas sejam mais próximas. Né? Mas, assim, o caso que ao mesmo tempo, olha que doido esse negócio de empreender com impacto. Ao mesmo tempo que eu estava recebendo essas centenas de mensagens, depoimentos, eu estava dando uma entrevista sobre o sucesso do negócio. Eu lembro que isso foi em 2014, por ali. A gente tinha um aplicativo que era gratuito, não dava dinheiro. O plugin para sites, que era a nossa solução para a empresa, ainda não estava começando a ser lançada. A gente estava sem dinheiro, acabou a grana. E aquele vale das startups, o vale da morte, a gente estava entrando nele. Não tinha dinheiro para continuar. E ao mesmo tempo estava dando essa entrevista, todo mundo achando que a gente já era milionário, sucesso, depoimentos emocionantes. O negócio ia fracassar, porque ele não conseguia se pagar. Foi daí que a gente tirou da cartola o plugin para sites, começou a vender para empresas, e algumas grandes empresas compraram e você sente que nesse momento, cara, que a gente tá quase pra quebrar, porque já passei por isso também várias vezes, você sente que é aí que vem a sacada, aquela inspiração, né? Tipo, de madrugada, você fala, meu Deus. Eu com certeza. Não é à toa que os caras mais criativos, assim, pra vender são aqueles caras de semáforo. Eles sempre arrumam alguma coisa para vender de acordo com a estação do ano, de acordo com o que tá rolando de novo, e sempre lançam algo novo. Porque ali os caras estão trabalhando sempre fora da sua zona de conforto. Sim. Quando a gente tá fora da zona de conforto, a gente é criativo. A gente é corajoso. Porque quando a gente tá numa situação muito confortável, com muito investimento, com situação estável, a gente muitas vezes não se desafia. Lá naquele momento foi quando a gente disse, cara, temos que lançar o plugin. O plugin ainda era um protótipo ali, estava vendo se... Cara, não tem grana. A gente só tem mais 3 meses, certo? A gente já está há 3 meses sem receber salário. Pela primeira e única vez, a gente atrasou o salário de 10 funcionários que a gente tinha lá no começo. E eu não dormia por isso, porque é nossa obrigação. Né? E ali eu disse, cara, a gente tem que lançar. Então foi naquela coragem que a gente saiu visitando o Brasil todo em feiras de empreendedor, em parcerias com o Sebrae, começando a entender como vender o plugin para os sites, até que algum maluco aceitou comprar, e aí os outros malucos vieram depois, né? Tem um viral lá desse primeiro maluco lá que
que é o primeiro seguidor, né? Então, por quê? Porque alguém percebeu o valor no que a gente estava fazendo e aí despertou interesse em outros. Então, eu acho que foi ali que a gente foi criativo, tirou o coelho da cartola, porque não tinha segunda opção. A segunda opção, na verdade, era encerrar o negócio. E aí que vem a questão da ligação sua com o negócio. Se fosse qualquer negócio, se eu estivesse vendendo qualquer coisa, eu teria desistido. Mas eu estava vendendo algo que eu acreditava, que eu achava que era importante para o mundo. Então, naquele momento, eu digo, cara, a gente tem que achar uma solução. E aí, em tempos que as coisas estão difíceis, eu já passei muito por isso, minha esposa está aqui nos bastidores assistindo. A gente vai conseguir que a Carol venha aqui falar conosco ou não? Carol vai ficar nos bastidores hoje. Mas ela é prova disso. A gente, na agência de comunicação que eu tinha com ela era o meu braço direito lá, Que legal. quando a gente namorava ainda. E às vezes estava dando tudo certo, às vezes dava tudo errado. A gente perdia um grande cliente que pagava a nossa conta. E ela sempre dizia para mim que sempre vai vir algo bom lá na frente, né? Sempre a gente tem que ter calma que vai vir algo bom. E sempre vinha, né? E eu acho que na Rentalk também foi isso. Quando a gente faz o bem, eu acho que as coisas, a energia volta pra gente também. Animal, cara. É sensacional. Acho que tenho a mesma sensação com a minha esposa, cara. Acho que, nossa, se a gente... esses momentos que a gente passa, se a gente não tem essa pessoa do nosso lado pra, cara, velho, vai, calma, vai dar certo, né? E tenho certeza que elas também têm essa insegurança, mas elas conseguem de uma certa maneira. Minha psicóloga aí também. Porque como eu falei no começo, a primeira frase que eu falei, empreender é solitário, né? Então, você troca com outros amigos como você, então já passaram pelas mesmas coisas, então a gente troca uma ideia, cara, como é que você tá lidando com isso, né? Porque são pessoas que estão sentindo na pele também as mesmas coisas. E porque você não consegue trocar com a empresa toda, com as outras pessoas que estão em outras camadas de informação, que não tem um contexto completo, ou que você nem pode sobrecarregá-la com informação desnecessária, deixa ela fazer o dela, né? E aí sobra para a esposa, sobra para o esposo, sobra para os amigos também, mas os amigos têm esse compartilhamento mútuo da dor, né? E a esposa não, só tenta lhe ajudar, né? Mas eu acho que é essencial esse diálogo e é por isso, muitas vezes, que muitos empreendedores eles entram numa espiral ali de burnout, né? E que é algo grave, que é pouco discutido e que muitas vezes o empreendedor, nem ele quer demonstrar isso porque ele precisa ser um escudo para blindar tudo o que acontece para toda a empresa. Então ele tem que ser essa pessoa forte, né? Ao mesmo tempo, ele tem suas fraquezas. No RH tem sempre alguém que está cuidando de alguém, né? Então, a galera do RH cuida do fulano de tal, do gestor, disso. E quem cuida do CEO? Quem cuida do fundador? Né? Então, eu acho que esse é um ponto forte. Agora, cara, o que me apegava sempre, quando eu estava nessa dificuldade e pensava em desistir de algo, era ler depoimento da galera. Dizia, ó o que a gente tá fazendo. Teve até uma vez, engraçado isso, logo no começo, o servidor caiu, o aplicativo ficou fora do ar, por algumas horas. E a gente recebeu, sei lá, 2.000 mensagens, dizendo, o aplicativo tá fora do ar, eu tô usando com o meu professor aqui, o outro, eu tô usando com o meu pai aqui, caiu, não é possível. E dentro aquele emaranhado de problemas e reclamações, eu vi luz ali. Eu digo, cara, a gente tá ajudando essa galera toda que a gente nem sabia. A gente só soube desses casos de uso porque o aplicativo saiu do ar naquele momento. Então, imagina se a gente apertar um botãozinho aqui, desligar o aplicativo hoje, a quantidade de pessoas que deixam de ser impactadas, né? E aí eu olhava muito para isso quando eu pensava em desistir, né? Que a gente pensa 70 vezes por dia, né? Não, exatamente isso, cara. Nessa questão do burnout, aí eu vou te fazer uma pergunta. Andei refletindo muito sobre isso, né?
eu passei por um M&A, né? E eu não sei, cara, acho que a gente viveu uma época muito parecida, mas eu, eu sempre me comparo com negócios mais tradicionais, né? Que nem meu pai tem empresa de engenharia elétrica há 40 anos, né? Outro tem um restaurante, até veio aqui esses dias, né? Eu falei, você não tem mais franquia? Ele falou, não quero ter mais franquia, eu quero ter meu restaurante aqui. Simplesmente, ele dá lucro e eu não quero ter 15. O que você acha, cara, que a gente foi, de certa maneira, picado, porque eu vi até o termo unicórnio, né? Ele foi criado em 2013, né? E o startup foi por aquele meio. O quanto, cara, nós e várias outras pessoas passam por esse processo, entram nesse processo de tipo, agora a ilusão, né? De tipo, só preciso captar investimento, crescer, escalar para vender um negócio, e aí, sei lá, depois fico uns anos e saio. É tipo aquela ideia, estava até lendo um livro de propósito, uma menininha de 13 anos falou, eu vou juntar 1 milhão, quando eu juntar US$ 1 milhão, eu paro de trabalhar, com 13 anos, nos auge dos seus 13 anos. Meu Deus. Então, queria te perguntar, cara, você que viveu essa época, quanto você acha que a gente foi impactado por esse, sabe, esse mosquitinho da capitalismo, tipo, o quanto a gente poderia ter ficado num nível ok, crescendo, escalando, e quanto isso de fato afeta o empreendedor. É essa que é a questão que eu quero puxar. Né? Quantos empreendedores por aí tem burnout nesse processo pré-captação, né? No processo de M&A, no pós, né? Quantos empreendedores ficam depressivos depois de vender o negócio e sair do que mais entendem. Né? E aí depois todo negócio que vende tem a cláusula do tal não compete, você tem que ficar mais 4 anos e abandonar algo que você ama fazer. Né? Então, qual que é a sua visão sobre isso tudo, Ronaldo? Cara, eu tenho uma opinião muito clara, assim, sobre isso. Mas antes eu quero só explicar um pouquinho também para quem está assistindo o startup quando você entra na rota de investimento. Eu entrei na rota de investimento sem saber. Porque foi a minha primeira apresentação em público, a gente recebeu um aporte. E de repente eu tinha investidores que foram excelentes com a gente. Esses primeiros investidores ficaram com a gente até o final. Sem querer eu acertei. Mas eu entrei na rota. Então, quando você entra na rota de investimento, você só tem 3 saídas, certo? Primeira, a saída de andar de lado, fazer um negócio andar de lado, não é opção. Porque tem investidor que quer ter resultado e tudo mais. Você ou entra na rota de investimento de fazer mais captação até ser comprado por alguém, ou você faz um IPO, que é o momento que os investidores têm aquele retorno sobre o que eles investiram, ou você quebra. Você é forçado a ir para o IPO ou para ser vendido numa velocidade tão grande para fazer sentido o retorno sobre o investimento para o investidor, que às vezes você quebra, simplesmente por acelerar demais e estourar o motor. Então, eu tenho uma opinião sobre essa velocidade. Para mim, fazer IPO estava fora de cogitação, achava que aquilo era um jogo que eu não sabia jogar, né? Nem queria, nem sabia. E ser adquirido por alguém era algo que estava muito claro para mim. Só que, para você ser adquirido, você tem que ter... você tem que mostrar um retorno equivalente, né, ao risco que o investidor está tendo ao aportar no teu negócio. Eu vi nesse tempo muitos unicórnios surgirem e morrerem. Você lembra das febres de patinetes e tudo. De repente um comprou o outro e de repente não existia mais ninguém. Né? Um mercado que um canibalizou o outro. Negócios que eram gigantes, impérios que de repente deixaram de existir. Porque justamente eles estão sendo forçados a acelerar o carro numa velocidade acima da média. Para que você tenha retorno acima da média. Para que você vire um unicórnio. Só qual é o efeito colateral disso? Cara, quando você acelera o carro acima da velocidade média, você corre um sério risco de bater, de estourar o seu motor. E estourar o motor é justamente o burnout. O burnout em você que está dirigindo e em quem está com você. Então, eu sempre tive um pensamento e eu compartilhei sempre isso lá na Rede Talk. Cara, eu não quero ser o candidato a unicórnio.
Esse não é o jogo que a gente quer jogar. Se isso acontecer um dia, vai ser consequência, mas eu não quero ter que andar numa velocidade muito acima da média para poder isso desgastar todos nós. Então, isso é o que eu tento defender. Ao mesmo tempo, você não pode andar em passo tartaruga. Né? Também Sim, tem lógico. Nas rodovias, principalmente as americanas, tem a velocidade mínima também. Né? Aqui no Brasil, eu não sei se tem. Tem. Um percentual da máxima, né? Tem mas eu nunca vi placa de velocidade mínima. Lá eu já vi placa de velocidade mínima. Então, abaixo da velocidade mínima, eu também não quero andar. Então, qual é a velocidade? E cada pessoa tem o seu pace. Né? Cada pessoa tem a sua carga que aguenta levar. Então, mas por eu ser um empreendedor que sempre olhei para isso, eu acho que eu incentivei a galera a pensar assim também. É óbvio que ter um negócio de impacto não é ficar de boa, né, e trabalhar 2 horas, 3 horas por dia e tá tudo certo. Não. Você vai ter, talvez, tentar se esforçar mais muito mais sobre a direção do que necessariamente a quantidade de esforço. Esforço não deve ser medido só por horas. Então, eu acho que é isso, cara. E aí, o que é que acontece? Essa história vende, né? O unicórnio vira referência, vira matéria, vira livro. E aí os empreendedores estão começando, acham que eles podem virar unicórnio amanhã. Eles já entram, e essa geração nova já entra com talvez uma expectativa muito alta. E aí ela se frustra muito rápido. Porque quando você bota a expectativa lá em cima, se você não chega nem perto, frustração. E aí o que acontece? Desistência. Então eu acho que a gente tem que calibrar primeiro a nossa expectativa como empreendedor. Porque a gente é referência como líder para as demais pessoas. E aí a gente acelera o carro na velocidade que a gente acredita que não vai gerar um efeito colateral negativo para quem está com a gente. E, cara, a gente analisa assim, de fato foi um modelo que não se provou, né? A questão do inverno das startups, né? Que deu em 2022. Não se provou, cara, aquele modelo de escalar absurdamente, negócio do PowerPoint, né? Quantidade de empreendedores que burnoutaram, equipe junto e tudo mais, e acaba não validando esse modelo. E aí é uma coisa que antes eu tive que me forçar a mudar o discurso quando eu ia falar sobre o negócio, e os investidores de venture capital falavam: não, seu negócio é real demais. Seu negócio não é escalável, né? Porque ainda eu sou da tecnologia, o meu envolvia uma coleta, né? E eu tive que forçar a mudar meu discurso e falar assim: meu negócio é escalável, não sei o quê. Só que aí depois veio ao contrário, né? Depois de 22, isso os caras falando: não, agora a gente vai investir em negócios mais reais, que efetivamente dão resultado. É muito louco, né? Pensar isso, né? Eu acho que a história da humanidade, ela mostra isso, assim, a história ela é muito cíclica, né? Ela vai para um lado, aí vai para o outro, e depois volta para algo que, eu tô resgatando algo de tantos anos atrás, né? Porque eu acho que a gente vai experimentando, muitas vezes, até os extremos, né? E a gente, talvez, não sei se isso é do nosso comportamento também, como latino, brasileiro, mais emocional, a gente usufrui do negócio até ele não conseguir ir mais para frente, depois a gente desiste. A gente faz isso com rede social, a gente faz isso com tendências ali, e as coisas vêm e desaparecem muito rápido. Eu acho que, sim, teve esse boom, todo mundo acreditando que poderia existir uma fábrica de escala, né? Fábrica de empresas que escalam e aplicar uma fórmula, e tá todo mundo aplicando essa fórmula agora. Então, quem que tá fazendo diferente? E aí eu falo muito, a nova tagline da Rentalk se chama Feito com Coração e IA. Eu queria muito unir essas duas coisas, né? Legal. Gente boa e alta tecnologia. E eu falei que, olha que doido, assim, no mundo que IA tá dominando, a gente nunca foi tão importante a gente ter o papel do ser humano. E ser humano, né? E utilizar a gente como, a nossa característica como ser humano como diferencial. E que por trás de cada tecnologia tem que ter gente boa, né? Nesse negócio. Então,
Sim, eu acho que os investidores vieram com muita sede, tiveram aqueles unicórnios, aquela coisa toda. Um investidor entrou e vendeu para o outro, que vendeu para o outro, que teve a saída, o IPO, e uma galera ganhou grana. Pensou-se que poderia repetir essa fórmula o tempo todo, que ia dar certo por muito tempo. E aí a gente está vivendo outro cenário cíclico, que agora a gente está buscando negócios que botam o pé no chão. Aqueles empreendedores que em 2 anos ia criar uma empresa e vender uma empresa, né? Não faz sentido isso. Porque quando você cria uma empresa para ser vendida, já tem algo errado aí, pelo menos para mim. Exato. Eu acho que o ser vendido, tanto para você quanto para mim, eu acho que foi uma consequência de uma jornada. A gente chegou a um ponto que aquilo apareceu, surgiu, a gente viu que poderia ser uma saída e a gente caminhou naquele sentido. Mas eu não, no começo da Rentalk, eu não criei ela para ser vendida, né? Eu criei ela para resolver algo para o mundo, para que fosse um negócio autossustentável para mim também, que eu gostasse de trabalhar todo dia. Acho que a venda foi uma consequência. E a galera que trabalha na Rentalk, não tem nem o que falar, né, de propósito na Rentalk, né? É muito forte, né? Isso. Como que é a galera que trabalha lá, assim? Você tem aquele quentinho no coração de falar, puta, consegui chamar a galera legal, a galera realmente sabe por que tá aqui, né? Gosta de estar aqui, como que é isso? Cara, a gente tem muita gente boa lá. E gente que tá disposta a fazer acontecer com a gente também, né? Porque eram pessoas que muitas das vezes, é quase unânime isso. Quando sai de outras empresas, vem trabalhar com a gente, fala, porra, agora eu tô conectado com o que eu gostaria de fazer pro mundo, né? Muitas pessoas até que tinham cargos bem maiores, salários bem melhores, optam por reformular sua carreira e vir trabalhar com a gente, por entender que não é só sobre grana que a gente tá falando. Óbvio que a grana é importante, nos ajuda muita coisa, e a gente precisa também entender. Cara, é muito chato você trabalhar numa empresa que você não tem vontade, né? Então, eu trouxe gente boa que estava disposta, eu acho que isso fez toda a diferença. Mas, por outro lado, você tem que ter o equilíbrio. Você não pode achar que negócio de impacto é oba-oba e beleza, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, como eu quero, com a produtividade que eu achar que tenho que ter, eu vou pesar no freio demais. Sim. Na questão de acelerar, né, a produtividade e tudo mais. Então, se você pisa no freio demais também, o carro para, né, anda na velocidade mínima. Sim. E aí o negócio não se paga. Sim. Não consegue captar. Então, eu sempre tive essa relação de muita transparência sobre a minha visão sobre o negócio, tanto para os funcionários da Rentalk, quanto para os investidores. E tanto que eles confiavam tanto em mim que quem convocava reuniões de conselho era eu, sem necessariamente eles quererem. Então, logo no começo, investidor anjo, no comecinho lá, nem tinha esse protocolo todo. Não, cara, eu quero ter esse ponto de contato com vocês aqui pra gente trocar. E sempre coloquei isso na mesa, assim, sobre eu não tô aqui para fazer grana a qualquer custo. Né? Tem uma frase que eu uso muito, que como empreendedor de impacto, você não pode nem ser mercenário nem missionário. Se você for muito pro lado do missionário, você pode ser uma linda história que dure pouco, né? Como a gente ia ser com o aplicativo se a gente não conseguisse fazer o plugin pagar a conta. Sim. Uma história bonita que não ia ter dinheiro para pagar, porque eu ia muito pro lado missionário, só da causa. Né? Se você vai muito pro lado mercenário, você, cara, vira uma empresa sem alma, né? E aí você vai vender qualquer coisa, para você qualquer coisa, né? Tanto faz. E aí sim, quando você olha só pra grana, você faz dinheiro a qualquer custo. E para mim isso ultrapassa uma linha da minha conexão com negócios, sabe? Com propósito. Então,
Eu penso muito nesse equilíbrio. Como eu faço talvez um equilíbrio desses dois pontos, bebendo de duas fontes. Eu bebo da fonte do impacto, através de amigos que trabalham com impacto, através do impacto que a gente gera para a comunidade, vendo esses depoimentos, e bebo na fonte de negócios com os caras que eu mais admiro de negócios que não necessariamente são de impacto. Né? Tem coisas que eu quero absorver para o meu negócio, tem coisas que não fazem sentido. Mas quais são as práticas que eles utilizam que são interessantes? Então, bebendo dessas duas fontes, eu vou me equilibrando. E às vezes eu percebo, né, assim, eu tô precisando conversar mais sobre impacto aqui. Aí eu vou balanceando para lá e para cá, para poder sempre... É como o corpo humano, às vezes você... Sabe aquele negócio, a sensação de sede, né? Você sabe que tá com sede, você vai tomar aqui. Então, eu sinto que eu tô com sede de impacto, eu tô com sede de negócio, assim. Isso para mim é muito claro, né, como indivíduo. Nesse livro, né, tô lendo... Você já leu esse livro, De Propósito, do João Branco? Não, ainda. Cara, sensacional. É muito, muito legal, né? E ele fala de um caso, né, de amigos que estavam super bem nas profissões, né, mas profissões X, diretor, gerente e tal, que aí, né, falaram assim, não, vou parar de fazer isso, vou lá para a África fazer trabalho social, né? E aí eles ficaram 3 anos e voltaram, né? Porque falaram assim, cara, a gente achou que o mercado, né, de social era mais fácil, né? Aquela ideia, tipo, eu quero trabalhar com um propósito, né? Tipo, eu não quero trabalhar aqui, quero trabalhar do outro lado, mas descobriram que tinha os mesmos desafios, né? Que é um pouco do que a gente passou, né, cara? Acho que a gente justamente é esse meio termo, né? Juntar o impacto com a lucratividade, né? E tentar seguir, né? Tem várias definições sobre negócio de impacto social. Definições são... que podem me inspirar de alguma forma, mas eu tenho a minha própria, né? Que é super simples. O que é um negócio de impacto para você? Para mim, é aquele negócio que se preocupa com o impacto desde o dia zero, e não depois que ele ficou grande. Então, tem empresas que ficam grandes e agora elas querem, de alguma forma, atuar com impacto, né? E o negócio de impacto tem que ter isso na raiz. E eu tô vendo muito esse movimento de pessoas que querem ter essa ligação com o impacto desde cedo. Óbvio que tem muita gente que já tá num ponto de jornada que já ganhou muita grana e tal, agora quer trabalhar para um negócio de impacto. Muitos mentores que eu tive, muitos amigos que trabalham comigo até hoje também, que de alguma forma despertou esse gatilho ali naquele momento da vida. Mas eu tô percebendo que isso tá acontecendo cada vez mais com a galera mais jovem, né? Elas querem trabalhar para algo que ela vê que faz sentido, né? E óbvio que tem a parcela da garotada que só quer dinheiro, ganhar dinheiro, ser milionário. É um pensamento vazio, né? Mas eu quero puxar muito essa corrente da conexão com o impacto desde cedo. E aí eu trouxe muita gente que 20 anos, 20 e poucos anos, eu quero trabalhar algo que faça sentido para mim, para minha vida. Significado, né? Tem significado. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue causar impacto desde o começo na carreira dessas pessoas, né? Então, quanto mais cedo você tem essa reflexão, melhor vai ser a sua relação com o mundo mesmo. Porque, cara, uma empresa que ela fez muita grana, a custo de qualquer coisa, inclusive impactando negativamente o mundo. Exatamente. E aí, depois de muitos anos, ela vai lá e diz assim, agora eu quero fazer o bem. Cara, se ela tivesse começado há tantos anos atrás a fazer o bem junto com a lucratividade, eu acho que o mundo estaria melhor hoje, né? Porque a cada ano que passa, que uma pessoa não é impactada, uma pessoa não tem acessibilidade, é um pedaço da vida dela que vai embora. Né? A acessibilidade, diversidade, inclusão, o mundo, o planeta, isso é urgente. Não é para amanhã, não é para daqui a 20 anos, quando uma empresa ficar grande. Então, eu tento sempre conectar isso. Agora, como que você conecta isso nas grandes empresas? Ao meu ver, é ligar impacto a resultado. Lógico. Impacto à lucratividade. Impacto à estratégia. Então, se você conecta isso, você chega na sala do CEO. E eu acho que é bem isso que você faz. Acessibilidade, né? De fato, essas pessoas agora conseguem acessar o site,
né, dessas empresas e ter acesso a tudo isso que antes não conseguiam, certo? Exato. No próprio site do Muda, eu tinha, né, o seu plugin. E realmente faz todo sentido. Duas perguntas. Primeiro, quais quantidade de pessoas que hoje você impacta? Para as pessoas entenderem quem está aqui no nosso programa. Vamos lá. O aplicativo já está chegando a casa de 10 milhões de downloads, né? Então, 10 milhões. A gente já tem mais de 1.000 sites acessíveis com plugin e a gente já traduziu quase 4 bilhões de palavras. 4 bilhões. É muita coisa ao redor do mundo. Sim. E a gente já impactou mais de 35 milhões de pessoas, né? É muita gente. Muita gente, não só no Brasil, né? A gente está atuando agora com língua americana de sinais desde 2020, na verdade, e língua britânica de sinais desde o começo desse ano. Então a gente começou a ultrapassar essas fronteiras, impactando pessoas ouvintes e surdas nesses países também. E aí, como eu falei, o impacto para mim, para a pessoa surda, é absurdo, é gigante. Mas se você fura a bolha e impacta a pessoa ouvinte, eu acho que a gente tá falando para quem não vive e não sente a dor muitas vezes. E é para essas pessoas que a gente tem que falar também. Porque enquanto eu tenho uma pessoa, sei lá, surda na mesa, numa empresa, eu tenho 100 ouvintes ao redor dela. Sim. Então, como eu impacto esses ouvintes para terem mais empatia e a que a gente chama de acessibilidade atitudinal com pessoas com deficiência. Então, eu olho para esses números, eu não acredito ainda, né? Porque... Parabéns, cara. Cara, por trás de cada número tem uma história. E saber que um dia a gente criou um negócio que estava na minha cabeça, na faculdade, e que a gente pôde dar vida, ter muita gente boa trabalhando com a gente hoje. E ter impactado essa quantidade de gente, acho que talvez nem nos melhores sonhos eu teria enxergado isso. E hoje que você tem suas duas meninas, é meio óbvio essa pergunta, mas faz mais sentido ainda, tem mais propósito ainda a Handtalk? A gente fica mais medroso com as coisas, né? Quando a gente é pai, com o mundo, né? Fica com medo do mundo, porque não é um mundo pra gente mais, é um mundo pra elas, os nossos filhos, né? E com certeza. E eu e Carol, a gente sempre tenta falar muito sobre diversidade com ela, sobre inclusão, boas práticas, de olhar mais pro outro, de ter essa sensibilidade com a outra pessoa. Porque eu aprendi muito sobre isso depois que eu fiquei mais velho também, né? A Handtalk me ensinou muita coisa. Sim. E eu quero ensinar para elas cedo. Porque como eu falei, quanto mais cedo elas têm essa bagagem, melhor elas vão lidar com o mundo que está em transformação. Então, e outra, cara, eu acho que para elas, quando elas, né, ficarem um pouco mais velhas e verem de fato, entenderem melhor o que a gente faz, talvez elas vão buscar também algo para o mundo para fazer que se inspire no que a gente fez, né? E tem essa conexão. Então, eu acho que é isso que eu tento carregar, né? Porque se a gente passa por essa vida e no finalzinho da vida a gente não tem nada que a gente se orgulhe de ter feito, ter deixado, não pra gente. Sim, não ter tido coisas, mas ter feito coisas pro outro, pro mundo, pra quem fica também. Eu acho que a vida faz menos sentido, né? Animal. Às vezes meu filho tá lá, a gente mora num condomínio que tem ainda nosso sistema. E aí o Bento às vezes vai lá mexer na lixeira, aí eu falo assim, né? Não me entende ainda, mas tá com o Eninho e fala, essa lixeira aí, papai que fez esse sistema. É muito legal. E, Ronaldo, basicamente se encontra então um pouco da atualização hoje da Handtalk, né? Os principais momentos que vocês passaram aí, né? De abertura da empresa, investimento, onde vocês estão agora. Vamos lá. Em resumo, eu tive a ideia em 2008, coloquei ela em prática em 2012, 4 anos depois. 2013 foi aquele boom ali de aparecimento, os prêmios, né, a nível global. Fomos acelerados pela Artemisia lá em 2013 e 2014 pelo Quintessa. 2 aceleradoras de impacto.
né, que me ensinaram a ser um empreendedor de impacto, a me entender como empreendedor também, que era algo que eu estava descobrindo. Passando por 9 programas de aceleração. 2 do Google, no Vale, da Endeavor, o Inovativa, enfim, um monte de programa. Cada um me trouxe um aprendizado diferente e mentores que ajudaram a gente demais. A gente captou investimento, né, também lá, logo no comecinho, 2013, 2012, quando a gente surgiu. Investimento anjo, depois a gente fez uma rodada de Venture Capital com a Cavive e a Bossa Nova em 2018. A gente teve um outro aporte do Google, de grant, né, também, que ajudou demais. Foi maior até que o investimento, a rodada de investimento ajudou a gente a escalar para os Estados Unidos. E 2024, agora, a gente teve a aquisição que foi anunciada em 2025 pela Sorenson, que é uma gigante americana que está atuando em 20 países, que é a maior empresa do mundo em serviços linguísticos para pessoas surdas, fazem interpretação, centrais de intérpretes. E eles abriram um programa de inovação, a gente se inscreveu, eles gostaram muito e perceberam que a gente tinha IA de ponta, né, inteligência artificial, para poder resolver problemas deles. E a gente tinha uma empresa que poderia ter estrutura suficiente para a gente escalar globalmente. Então a gente percebeu que tinha sinergia ali e a Rentoc foi adquirida pela Sorenson. E hoje a gente faz parte do maior grupo do mundo que trabalha para resolver esse problema. Então, assim, se tiver que sair algo muito relevante, com certeza vai sair daqui. Hoje, a inteligência artificial está levando isso para... tornando mais fácil para que qualquer empresa consiga também fazer algo parecido com o que a gente faz. Isso é bom, porque, afinal de contas, se a gente tem mais acessibilidade IA difundida para acessibilidade, as pessoas surdas vão ser melhores impactadas. Então, vendemos a empresa, eu continuo como CEO, né? Tenho ainda um projeto ainda pela frente de lançar muita coisa nos próximos anos, tecnologias novas. E eu continuo com essa visão de, ao mesmo tempo, óbvio, olhar para dentro, para a Rentoc, o que ela tem daqui em diante, olhando para fora, o que é que eu posso ajudar também, negócio que eu posso contribuir. Eu já sou mentor de startups também, de impacto. Estou olhando sempre, sou investidor também em startup, já estou investindo. E quero entender como eu posso, talvez, dar de volta tudo aquilo que os mentores me trouxeram nesses anos todos, né? Porque se não fosse eles, eu acho que eu teria feito o que a gente fez no dobro do tempo. Caramba. Animal. Que aula. Muito bom ter você aqui, Ronaldo. Cara, você com certeza é uma inspiração para muitos empreendedores do setor. Agradeço muito por estar aqui. Você teve que aí, tá voltando de férias, né? Tá? Obrigado pela presença. Desejo muita sorte, cara, nesse propósito que nunca pode acabar. É isso, Ale. Eu também quero agradecer, porque eu acho que faz parte dessa minha nova missão compartilhar conhecimento também, né? E você tem esse canal aqui com as pessoas. E empreender é uma jornada tortuosa, mas proporcionalmente gratificante também. Principalmente quando você consegue enxergar propósito no que você está fazendo. E tem que ter muita coragem, né? Disciplina, resiliência, que é a palavra da vez ali, talvez, nesse momento tão volátil que a gente está vivendo, né, hoje. E parabéns também pela jornada, os seus ciclos, né? E quero ler seu livro ainda. Estou aqui ansioso para ler também, torcendo na torcida, porque, cara, a gente tem a missão de fazer mais empreendedores de impacto brotarem, né, também. Exatamente. E não só de impacto, tá? Mas com impacto tudo fica mais bonito, né? E mais legal. E usar aquelas duas palavrinhas, né? Negócio de impacto. Tem que ter a vertente de negócio, tem que ter impacto e fazer essas coisas andarem em sinergia, que é isso que eu tento fazer diariamente. O exercício diário, minha academia diária é esse equilíbrio entre essas duas coisas que tem que estar sempre em harmonia.
Puta, o Ronaldo falou tudo, cara. E eu acho que o nosso ainda é mais direto, né? Como eu falei, com o propósito, porque a gente, puta, você trabalha com acessibilidade, né? Eu trabalhei sempre com a questão ambiental, é mais na cara. Mas o legal que eu tenho visto nessa etapa agora como mentor de negócios é que você consegue adicionar propósito em tudo. Né? Eu tava falando aqui com o Roberto Ambrosio que veio, ele falou, cara, como que uma lojinha uma puta loja bacana, uma rotisserie tem propósito? Aí ele tava contando alguns casos, né? Que um dia uma mulher comeu um bolo de laranja lá e começou a chorar, né? E aí, né, ficaram meio assim, cara, né, o que aconteceu? Ela falou, cara, porque esse bolo de laranja lembra exatamente o bolo que minha mãe fazia, né? E às vezes coisas que não parecem se conectar, se conectam diretamente com o propósito. Seja você, cara, uma rotisserie, seja você com uma pizzaria, né? Com qualquer coisa. Se tem algo final que te toca. Carinho e conexão, cara. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente faz com muito carinho e conexão com as pessoas. E aí, eu acho que a gente chega mais perto disso. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Valeu. Gente, não esqueça de se inscrever aí no canal, compartilhar esse episódio incrível. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Johnny. Obrigado, Carol. A Carol tá ali. Vamos agradecer aqui, ó, em Libras aqui. Opa, muito por obrigado favor. aqui. Vou agradecer direto pra câmera aqui. Obrigado, meu amor, que tá aqui assistindo também. Valeu, um abraço.